Cultivar e manter a massa muscular é fundamental para a qualidade de vida e longevidade. A massa muscular está inversamente associada ao risco de morte. Indivíduos com sarcopenia, que é a perda de massa muscular e força muscular, podem ter um aumento de 60% no risco relativo de morte em comparação com pessoas sem sarcopenia. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari. Estamos começando mais um Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre como ganhar massa muscular de forma saudável ao longo da vida. Isso mesmo, Ale. A massa muscular está fortemente associada a uma série de resultados positivos para a saúde, incluindo risco reduzido de doenças crônicas, melhor recuperação de doenças, maior expectativa de vida, melhor saúde metabólica e também ossos mais fortes. Exatamente. E ainda, os músculos podem ser um fator-chave na manutenção de peso saudável, contribuindo para uma maior taxa metabólica por ser um tecido metabolicamente mais ativo e, portanto, contribuindo para um maior gasto energético em repouso. No entanto, a perda gradativa dessa massa muscular tende a acontecer com o avanço da idade e em certas condições de saúde também. Essa perda muscular está associada a pioras na qualidade de vida e de saúde metabólica. Desse modo, é fundamental entendermos o que pode nos ajudar a manter e melhorar a massa muscular. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e em bioquímica, metabolismo e aplicações práticas em atividade física e pós-graduanda em nutrição estética e saúde da mulher. É consultora em marketing nutricional com mais de 10 anos de experiência nessa área. Muito bem-vinda, Fernanda Seifer. Oi meninas, obrigada pelo convite. É um prazer muito, muito grande estar aqui com você, Ale e Roberta. Que delícia ter você aqui hoje conosco, Fê. Obrigada pela sua participação. Tá? E eu já vou começar com uma pergunta, né? Falando de músculos, eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes qual a real importância mesmo dos músculos, né, dessa massa muscular, e como isso muda ao longo da vida. Bom, a gente sabe que o nosso corpo humano possui aproximadamente 600 músculos que trabalham em conjunto aí com nossos ossos, nossas articulações e tendões, que permite que a gente faça diversos movimentos, né? Dentre as principais funções que a gente tem dos músculos, a gente tem o preenchimento e a sustentação corporal mesmo, né? A gente tem a estabilidade corporal, produção dos movimentos, e até mesmo a manutenção da temperatura corporal é feita pelos nossos músculos. Antigamente, o nosso músculo ele era conhecido como um tecido, né, que era o nosso tecido muscular, e hoje ele já é reconhecido como um órgão, né, que possui atividades endócrinas, como vocês falaram, que tem uma grande importância para a saúde de uma forma geral. Então, esse órgão endócrino importante que a gente tem, né, ele secreta diversas substâncias que agem como sinalizadoras periféricas que atuam em sistemas orgânicos de uma forma geral do nosso corpo. A Roberta também falou, né, agora na introdução, a gente tem essas sinalizações, essas substâncias sinalizadoras conhecidas como miocinas, e também são chamadas de exercinas, porque elas são produzidas em resposta ao exercício, né, então também vem com esse nome, e ele essas miocinas desempenham funções como a própria hipertrofia muscular, né, que é o ganho de massa muscular, o aumento do gasto energético, o controle da glicemia. A gente tem a parte também de neuroplasticidade cerebral, melhora de memória. Então, diante disso, o nosso músculo, né, e o exercício físico tem um papel importantíssimo no emagrecimento, no diabetes, performance cognitiva, aprendizado e memória. Além dessa mobilidade, né, que você falou aqui, que eu acho que é o mais importante. Quando me perguntam por que você faz musculação, eu falo para andar até os 90. Eu quero ir de pé nos eventos. Ficar de pé, brincar com os netos, né, ter liberdade, flexibilidade. Correr na praia, né? Essa construção de massa muscular que a gente precisa ter, né, ao longo da vida, desde jovem, principalmente na fase adulta, né, para a gente ter aí um depósito de massa muscular para a gente viver bem, né, e de forma autônoma também, que acho que todo mundo quer muito isso, né, viver de forma ativa na velhice, né, com filhos, netos, etc., mas de forma autônoma também, conseguindo fazer coisas básicas, né, do dia a dia, levantar,
Sim. enfim, andar, sentar. E quando a gente fala de músculos, né, a gente escuta muito sobre essa estética, né? Então, eu quero Uhum. ficar mais definida, eu quero ter mais músculos para Também. ficar mais Uhum. forte. E é muito além disso, né? Então, você trouxe aí, reforçou sobre a importância como um órgão endócrino. Então, a gente tem ele ali também, né, participando de várias frentes aí do nosso metabolismo, de ações anti-inflamatórias, né, auxiliando aí em diferentes frentes. Mas a gente sabe também, né, Fer, que a gente vai tendo uma perda que ela é fisiológica de massa magra ao longo da vida. E nós três, como nutricionistas, a gente sabe assim de diversas estratégias que podem auxiliar, né, a não ter aí uma perda precoce ou não ter uma perda significativa. Como que seria essa mudança? O que acontece ali no organismo onde a gente começa a ter a maior mudança aí dessa proporção muscular aí no nosso corpo? A parte de perda muscular, né, que é a sarcopenia, é o processo natural que a gente tem, né, do envelhecimento, que é caracterizada basicamente pela progressiva perda de função muscular, da sua função em si e do volume, né, e para a gente ir contra isso, a gente precisa fazer basicamente aquilo que todo mundo fala, que parece clichê, mas que é o básico, né, que é ter uma boa alimentação, uma boa nutrição, um bom aporte aí de macro e micronutrientes, treinar, se exercitar, né? E para construir músculo, a gente precisa basicamente fazer treino de força, né? Carregar mais peso do que a gente está acostumado, justamente para o músculo falar: opa, acho que eu preciso crescer aqui, né? Preciso ser mais forte para conseguir fazer esse exercício, para ter Viver mais essa força. vida, né? Exato. E dormir, descansar, né? Que a gente sabe que faz muito parte do processo de ganho e de preservação de massa muscular, né? Quando a gente faz o exercício, a gente sabe que é no sono ali, é no descanso que a gente tem essa recuperação e essa síntese muscular. A gente sempre, quando fala de ganho de massa muscular, a gente enfatiza, né, que o ganho de massa muscular ele vai muito além da necessidade estética, né, ou daquela pessoa que quer ganhar massa muscular para alterar a estética. Mas eu acho importante a gente dizer aqui que não tem nada de errado, tá? Se você quiser mudar a sua Exato. estética e você quiser realmente ter uma estética com mais massa muscular, ter músculo, porque a gente tem falado bastante isso, né? E aí parece que as pessoas que buscam, né, a atividade física ou a musculação, porque, poxa, eu gostaria de ter mais músculos, estão erradas, né? E não há nada de errado Claro que nisso. não. Tá? O corpo é seu e você busca alterá-lo, modificá-lo ou vivê-lo da forma como ele é, da forma que você bem quiser. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro aqui, né? Porque parece que é quase que um combate às pessoas que querem e que fazem exercício por conta disso, como se elas estivessem erradas, né? O que não é uma verdade. Né? Algumas pessoas querem emagrecer, outras pessoas querem hipertrofiar, outras pessoas querem simplesmente viver com o corpo que tem, da forma que são, e tá tudo certo, né? Tá todo mundo, desde que cada um respeite o outro e o que o outro quer fazer com o seu corpo, tá tudo certo. E as pessoas que buscam, né, essa composição corporal que mais lhe agrada frente ao espelho, né, que se sinta bonita, é uma autoestima, né, quer melhorar a autoestima, por exemplo, e Exato. isso é bem-vindo. Uhum. Termos uma autoestima ali, né, que nos agrade, né, e que esteja ali dentro dos nossos objetivos, não implica que você ali traga algo fútil ou não para a sua vida, né? Então, Exato. assim, são Exato. coisas completamente distintas e você falou aqui Perfeito. super bem, É né? como Então, assim, pintar o cabelo ou não, cortar o cabelo ou exato, não, fazer a fazer a unha ou unha ou não, não, é né? uma decisão de São cada um. escolhas. Se isso fizer bem, nada mal tem, né? A única coisa que a gente alerta é que você não busque isso como seu único objetivo de vida, né? Ou que você deixe de viver uma vida enquanto você busca isso, porque daí não vale a pena. Né, que isso não interfira Exato. nem na sua mente, nem no seu corpo de uma forma negativa, mas você tem total liberdade para buscar músculos pela razão que você bem entender. E além disso, você vai ser mais saudável, né? Além de você se Exato, sentir exato. melhor com De você quebra, você mesmo, ainda tem uns bônus, né? é isso. Além de você estar bem com você, se sentir mais bonito, você vai estar mais saudável e você vai estar construindo músculos para sua velhice, né? Exato. E você sabe que outro dia, acho que foi, tem poucos dias até, eu acho que semana passada, eu fui impactada no Instagram por um vídeo de um profissional de saúde que eu gosto bastante, e ele estava falando o seguinte: me perguntaram
por que eu não treino tão pesado mais aos 60 anos? E aí ele disse, eu não preciso mais treinar tão pesado, porque o que eu tive que construir de massa magra, eu construí antes dos 60. Então, isso é muito legal quando a gente fala dessa parte fisiológica, né, que sim, o nosso corpo ele vai sofrendo modificações. A gente tem aí hoje muitos estudos falando sobre epigenética, de como o ambiente pode mudar várias coisas e modular várias frentes do nosso metabolismo. A massa magra é a mesma coisa, mas fato é, né, a gente tem aí essa fisiologia que vai impactar na nossa massa magra, a gente tem um corpo que vai se inflamando um pouco mais, né? Então a gente precisa cuidar, né? E quando a gente fala de saúde feminina, a gente entra em um outro ponto, né? Que é a alteração hormonal que acontece, que vai também levar aí não falo nem impedir, porque isso não vai, né? Se você fizer as estratégias certas, mas que não vai trazer os mesmos benefícios, né, quando jovem para essa massa muscular, porque a gente não tem só a testosterona fazendo parte dessa construção desse tecido, né, a gente tem vários outros hormônios fazendo essa construção. O estrogênio mesmo é um hormônio que tem uma característica anti-inflamatória. Com o declínio dele, a gente tem aí um pouco mais de inflamação, ou seja, impacta em diferentes frentes, seja na saúde mental, seja na saúde muscular, seja na saúde reprodutiva, seja na saúde óssea, né? Então, o que fazer, né? Então, a gente sabe que alterações hormonais ao longo da vida vão impactar nessa massa muscular, mas a gente tem como trazer a nutrição e o estilo de vida para impactar menos, né? Para trazer menos prejuízos. E aí a gente pode agora também, Fê, falar sobre algumas estratégias que vão, ao longo dos anos, né? A gente já falou aqui muito claro, atividade física, treino de força é importante, mas algumas estratégias alimentares associadas aí a uma atividade física frequente, que podem fazer toda a diferença nesse momento de vida onde a gente já começa a ter algumas alterações fisiológicas que, se a gente não tiver atenção, vão prejudicar aí ou essa manutenção de massa muscular ou o ganho de massa muscular. Vamos falar sobre um pouquinho de estratégias alimentares? Eu acho que inicialmente a gente precisa falar, né, do consumo de proteína, que é o que a gente vai conseguir preservar a nossa massa muscular, né, e fazer com que a gente também faça síntese para quem treina, mas basicamente preservar ali níveis adequados de proteína, níveis adequados de micronutrientes também, vitaminas e minerais, e aquilo que você falou, né, trazer uma dieta com caráter anti-inflamatório, antioxidante, sempre priorizando as frutas, vegetais, né, aquela questão de comer realmente comida, comer o mais limpo possível. Então, priorizar mesmo a alimentação mais natural, que vai ajudar aí nessa prevenção de perda de massa muscular e o ganho também, né? Além, né, de manter a atividade física, que a gente estava comentando um pouco antes da gente entrar aqui no podcast, a gente estava comentando, né, a gente estava conversando com uma mamãe de uma criança pequena, ela falou, nossa, como é difícil, eu mesma comentei, poxa, hoje eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda não fui manter minha massa muscular, né, e talvez no dia de hoje eu não consiga, porque eu vou até a noite, e tem outras atividades que eu preciso fazer até o fim do meu dia, mas eu acho muito importante a gente falar justamente, né, para essas pessoas que acreditam que por já terem, né, uma idade mais madura, que já passaram aí dos 40 anos, eu me incluo, tá, gente? Já passaram aí dos 40 anos, então pensam, poxa, eu não criei o meu banco, né, de massa muscular, eu não fiz a tarefa de casa antes, então agora para mim é muito tarde, quando na verdade não, né? Muitas vezes é nesta idade que algumas mulheres, por exemplo, já conseguem um pouco mais de tempo na agenda, já se organizaram profissionalmente, né, para conseguirem desacelerar um pouco, ou ao menos equilibrar um pouco essa vida e passarem, então, a frequentar uma musculação, né, ou ainda fazer uma outra atividade, porque a gente acha que é só a musculação, o exercício resistido dentro de uma academia que vai manter essa massa muscular, mas um exercício que seja uma corrida, uma caminhada, também cuida de fibras musculares importantes para a manutenção de mobilidade ao longo da vida, na longevidade, aos 80 anos, como eu brinquei que eu quero, né, aos 90, já estou aumentando a minha meta, né, chegar caminhando, andando nas festas infantis dos meus netos. Eu já colocando responsabilidade em cima das minhas filhas, me desculpa. Mas, todas vão ter que ter filhos.
A gente pensa nesses momentos, né? Essa questão é muito importante da gente trabalhar também o paladar ao longo da vida, porque quando a gente fala de precisar comer proteínas ao longo da vida, o que a gente observa, inclusive num processo de climatério ou até na menopausa, é uma redução da ingestão de proteína, né? Um aumento de ingestão de carboidrato. Então, colocar estratégias, nem que sejam suplementos que possam manter a ingestão adequada de proteína ao longo do dia, né? Seja um whey protein, seja um colágeno, seja o tipo de suplemento que você consegue manter aí ao longo do tempo para que você possa manter essa ingestão. Obviamente, a alimentação sempre vai ser uma prioridade, mas aí mais para frente, né? Vamos supor que eu tenho o meu sententinha já, e talvez eu não tolere mais tanta proteína animal, por exemplo, né, por conta de uma lentificação que eu tenho do esvaziamento gástrico, que é fisiológica, né, de uma redução de enzimas, que é fisiológica por conta do tempo, eu ainda assim posso me beneficiar de uma suplementação que mantenha a entrega aí de aminoácidos essenciais para a manutenção da minha massa muscular e uma atividade que promova ao menos um sinal de necessidade de síntese, né? Além dos carboidratos, né? Não é que a gente vai tirar carboidrato jamais da alimentação, porque eu preciso dessa energia, eu preciso do meu glicogênio muscular, e isso vai ser necessário ao longo de toda uma vida, né? Estar num processo de sarcopenia e, além disso, entrar com uma estratégia, porque o que a gente observa é, poxa, estou sem atividade física, meu corpo está mudando, né? Eu estou envelhecendo, meu corpo está mudando, meus hormônios mudaram, eu estou reservando mais gordura abdominal, então eu vou fazer uma restrição. E aí a primeira, né, restrição que vem à cabeça é eu vou cortar carboidrato. E aí você entra num processo de sarcopenia em que os seus estoques de energia muscular também estão depletados. E aí é mais difícil fazer um exercício eficaz. Então eu acho que tudo isso, né, são estratégias que nós podemos orientar aqui a quem nos ouve, né, para que sejam feitas, para que haja um equilíbrio da alimentação e, se não houver, que busque um profissional que possa suplementar e calcular quanto seria essa proteína adequada, né, ao longo do dia, quanto seria essa porção de carboidrato ao longo do dia e que tipo de carboidrato a gente vai preferir aqui nesse momento, né, para que a gente possa ter. Além de tudo, né, o que eu falo é que muitas vezes a gente pensa que, nossa, é o atleta, é o esportista de 20 anos o que mais precisa suplementar para manter músculo. E aí, quanto mais eu atendo em consultório, mais eu percebo que quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a idade vai avançando, mais a gente se beneficia realmente da suplementação. Tá? Mais necessária ela vem a ser. Então, muitas vezes a gente achava que creatina não era um suplemento, né, que a gente entregaria para um idoso. Hoje em dia eu falo, se você aceita tomar creatina, nós já temos um bom começo aqui, né, para manutenção da excelente começo, né? Exato. Quando eu trabalhei uma época no Samaritano, né, como estagiária, eu fiquei realizada, porque eu atendia o terceiro andar da geriatria e às 17 horas a gente levava o whey protein para todos, né, que estavam com consumo reduzido, que não conseguiam mais mastigar ou ainda... Exato. Eu ia falar isso, né? Além da parte absortiva, né, tem a parte de mastigação também, que dependendo, né, de como está o estado de saúde desse idoso, é mais difícil também conseguir mastigar algo mais sólido, mais duro, né? E aí as proteínas em pó, seja ela whey protein, uma proteína vegetal, pode super ser mesmo uma proteína neutra numa sopinha vai ajudar. Exato, né? Vai exato. ajudar. Porque aí vira um complemento, né? Então você faz um caldo de legumes, uma sopa batida e colocar uma proteína neutra, né? Que não tem sabor, para poder aumentar essa densidade proteica, né? Dessa refeição. Então eu acho que proteína fica bem claro e está sendo incrível esses episódios, né? Da gente falando sobre saúde muscular, porque a gente realmente, a cada episódio que a gente faz, a gente reforça realmente a necessidade proteica. Não é nem sendo repetitiva, é porque ainda assim muitas pessoas em idade avançada não colocam a quantidade proteica que é necessária, não para ganho muscular, né? Mas para manutenção desse tecido aí tão importante. Reduzir a sarcopenia, né? O avanço da sarcopenia. E é claro, quando a gente fala de saúde muscular, a gente não pode, a Beta trouxe aí super claro sobre a importância desse músculo ter energia. Esse músculo, ele tem energia por conta de
carboidrato, né? Então, isso também é importante. Qual, o quanto, como que vai ser essa distribuição também de carboidrato ao longo do dia, né? Como a gente fala da proteína também. E quando a gente fala sobre, por exemplo, a Berta trouxe essa mudança de padrão e comportamento alimentar ao longo da idade, principalmente, eu vou destacar, altera o paladar, né? Então, a gente tem uma redução aí também na produção de neurotransmissores, que trazem mais saciedade, né? Que trazem mais bem-estar. A consequência da redução desses neurotransmissores por alterações hormonais, eles levam a uma mudança aí no comportamento alimentar. Então, por isso que as pessoas, né, em idades avançadas consomem um pouco mais de carboidrato. Se não ficarem atentas de como elas estão colocando esses macronutrientes no dia a dia, vai, né, uma coisa assim, vai indo, tipo, eu tô comendo, mas não tô observando o que está acontecendo. Então, é ter atenção, é observar o seu dia a dia, né, ao longo da vida, né, para poder você mesmo se conhecer mais do que qualquer profissional de saúde que conheça o corpo humano anatomicamente ou fisiologicamente, porque a sua auto-observação, ela vai ser fundamental para criar estratégias para você cuidar da sua saúde ao longo dos anos, né? Então, eu falo que o autocuidado, a autoobservação, ela é fundamental e nos ajuda muito como profissional de saúde para poder definir o que vai ser melhor para a Beta, para a Fernanda, para a Joana, né? Porque senão a gente fica só no teórico demais, e o corpo humano não é teórico demais, tem muita coisa acontecendo, né, que a gente precisa cuidar. Não, e é muito legal isso que a Ale falou, e é importante a gente falar aqui que é uma mudança de estilo de vida que precisa ser duradoura, né? Claro que nunca é tarde, como você falou, para começar, mas quanto antes começar a ter mais um cuidado melhor com a saúde, com a alimentação, com os níveis adequados de macro e micronutrientes, ter uma atividade física de forma recorrente, duradoura, isso vai trazer com que a gente na velhice tenha os benefícios da atividade física, do músculo em si, que a gente falou tanto aqui, né? Então, isso precisa começar o quanto antes para fazer esse estoque e de uma forma recorrente. Não adianta também falar, né, ouvir o episódio e falou, putz, hoje eu vou então mudar, vou para academia, vou começar a me alimentar melhor, isso durar um mês, né? Outro dia eu estava conversando com uma paciente que falou, olha, eu estou 6 meses na academia, não vi tanta mudança. Eu falei, olha, não é assim, né? Não é em 6 meses rápido que vai ter uma mudança e acabou, né? Mudei meu corpo, é isso, já tá feito, né? O dever de casa dependendo da idade que ela se encontra, exato, do momento atual, exato. Né? Então, precisa entender que é realmente uma mudança de estilo de vida, né? Pensar mesmo nessa longevidade saudável, pensar em como quer envelhecer e as mudanças necessárias para que a gente chegue na melhor idade da melhor forma possível. Sabe, Fê, eu acho que eu vou colocar nessas estratégias aqui que a gente vem falando, né, de como manter músculos na longevidade, eu vou colocar a estratégia de boas relações. Eu fiz um trabalho uma vez num lar de longa permanência. E ali eu via todos acordando cedo, todos fazendo academia, um competindo com o outro, um tirando sarro do outro, falando, não consegue, faz 3 vezes, ela ainda não começou. Só que essa sensação de ter companhia para fazer atividade física ao longo da vida, ela é muito mais motivadora, né, do que simplesmente ouvir as pessoas falarem. Então, uma vez eu estava estudando a respeito disso e vi um estudo super interessante, que dizia que acompanharam 2 grupos, e um grupo diariamente ouvia informações sobre o quanto era importante para a academia, né, e fazer atividade física. E também assistia pessoas indo na academia e fazendo atividade física. E aí eles tinham que responder um questionário dizendo se eles estavam mais motivados aí ou menos motivados aí. Tá? E o outro grupo tinha um suporte, uma rede de apoio. Então, no outro grupo, uma pessoa muito querida passava todo dia de manhã e buscava esta pessoa para ir para a academia. E aí fizeram uma comparação de quem ali tinha ficado mais motivado a permanecer permanecer fazendo exercício. E, obviamente, foi o grupo que tinha a amiga que passava todo dia de manhã e a buscava para fazer uma academia. E é comum, né,
com o passar do tempo, ao longo da vida, a nossa vida muda tanto, a gente acaba adotando um núcleo familiar, a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem o trabalho, e a gente acaba muitas vezes se afastando dessas relações, que são relações prazerosas, que nos trazem inúmeras oportunidades de nos mantermos saudáveis, né? Tem um estudo um estudo prospectivo mais longo que existiu falando da importância, né, de não buscar, né, a solidão, né, como uma forma de se isolar mesmo, né, de sempre manter uma rede de apoio para que a sua saúde seja preservada. E é também porque você acaba comendo melhor. Muitos dos estudos mostram que, por exemplo, mulheres, especialmente mulheres, quando se veem sozinhas, né, e aí eu falo viúvas, deixam de cozinhar. E por deixarem de cozinhar, tem seu padrão alimentar completamente degradado, né, e vira para o padrão pão com manteiga, chuchadinho num café com leite. Mas deixam de acessar frutas, verduras, legumes ou comer proteína em grandes quantidades pela ausência de companhia para comer, né. Então, busque companhias para manter se alimentando, né, de uma forma adequada. Eu Boa, queria Beta. muito falar sobre essa Muito estratégia de ter legal. uma rede de apoio que também queira, Muito. né, Que viver te momentos motive, muito legal. demais. Porque essa rede de apoio vai sempre encontrar estratégias para que vocês juntos possam fazer coisas que são pró-vida, né, que são a favor da Exato. longevidade, a favor da saúde. Exatamente. E Beta, eu acho que agora a gente também podia abordar um ponto importante, assim, da consequência mesmo de uma musculatura mais fraca aí em diferentes fases Uhum, da vida, né, Fer? O que isso uhum, impactaria, né? Uma pessoa em idade mais avançada. A gente falou aqui de não conseguir se movimentar, a gente falou dessa falta de liberdade, né, se a gente não cuidar dos nossos músculos, mas quais as outras consequências teríamos aí em um indivíduo com uma musculatura realmente mais prejudicada, assim, né, sem um volume ali adequado para uma determinada fase de vida? Basicamente o corpo fica mais desprotegido, vamos dizer assim, né? Aumentando o risco de queda, afeta também no equilíbrio. A gente tem uma questão também de prevenção de doenças, né? Já que é um órgão maior secretor, então suscetibilidade a infecções, né. também, também. Então a massa muscular ela ajuda a preservar doenças e preservar problemas físicos, né, nos idosos que têm problemas de locomoção, e aí queda, quando a gente não tem uma massa muscular, o nosso osso não tem tanta proteção, então a chance de uma fratura é muito maior, né? E a gente também pode falar, né, Fer, quando a gente tem ali uma saúde muscular e quando esse músculo ele é ali exercitado, né, contrações são feitas com atividade física, e eu ia até na hora que você estava falando, Beta, sobre a corrida, né, sobre fazer algo, é muito no sentido de, não com o intuito do ganho muscular, mas o que esse músculo, né, traria para nós diante de uma atividade física sem ser a atividade física de força, né? Então a gente tem até uma proteção aí da saúde mental. Então esse músculo como um órgão endócrino, que a gente começou falando sobre isso daqui, ele tem esse papel também na saúde mental, né? Pela produção aí de BDNF. Então a gente consegue ter também outros tecidos sendo beneficiados aí com essa saúde muscular. Então, a consequência de ter menos massa magra, não se exercitar, pode afetar o seu sistema cognitivo, pode afetar o seu cérebro. E um outro ponto também é o quanto esse tecido muscular, diante ali de uma composição corporal que vai se modificando ao longo da vida, onde a gente vai guardando um pouquinho mais de gordura, né, e menos de massa magra, que pode acontecer, ele também vai estar auxiliando nesse tecido adiposo, fazendo com que a contração muscular, com a devida massa muscular, leve aí à produção ali de fatores que vão permitir uma maior utilização de gordura como fonte de energia. E uma outra coisa também, atividade física, seja correr, seja o exercício de força, né, seja um pilates, a atividade física que você queira, também vai ajudar nas organelas que a gente fala tanto, que é de longevidade, né, que é tanto na eficiência de uma organela que são as mitocôndrias,
quanto na biogênese, ou seja, no aumento dessas mitocôndrias. E quando a gente fala de longevidade, né, a gente não pode esquecer que as mitocôndrias têm um papel aí fundamental, porque é energia para todos os tecidos, né? Enquanto você falava, eu anotei aqui no meu caderninho BDNF, porque a gente está falando bastante essa sigla sem explicar, né, sobre ela. O BDNF é uma neurotrofina, né, protetora do cérebro. Então, é um fator neurotrófico do cérebro. É uma neurotrofina que protege especialmente neuroplasticidade. E aí eu vou explicar a neuroplasticidade, né? Basicamente, a prevenção da morte de neurônios, de sinapses, né? A prevenção, então, de que o seu cérebro vai continuar vivo, funcionando, né? Funcional. Então, ela protege a plasticidade, essa neuroplasticidade, ela é protetora da nossa memória, da nossa cognição, né? Do nosso entendimento, do nosso equilíbrio, porque também no cérebro nós temos todas essas atividades sendo preservadas, né? Então, quando a gente aumenta níveis de BDNF, a gente protege neuroplasticidade, a gente mantém cognição e memória, que é importantíssimo, né, ao longo da vida, especialmente na senescência. E aí os estudos mostram, e eu gostei muito de assistir uma palestra de um dos maiores estudiosos de Alzheimer, e ele dizia no fim da palestra, eu tive muitas coisas para falar aqui para vocês, mas se vocês têm seus 40, 50 anos, eu só gostaria que vocês prevenissem o Alzheimer, e eu vou dar uma dica que é a mais importante de todas: tirem o tênis de vocês do armário e usem para caminhar e correr, né? Então, eu amei assistir essa palestra, porque é algo tão simples e que todos nós podemos fazer, eleva em níveis de uma neurotrofina, de uma substância tão importante, para que a gente não só caminhe, mas para que a gente chegue na festa chamando todo mundo pelo nome, né? Então, eu acho não é só chegar lá, né? Como chegar, né? Exatamente. Excelente, Beta, que ótimo. Fê, queria agradecer então a sua participação aqui com a gente, muito gostoso ter você conosco, compartilhando seu conhecimento, fazendo esse bate-papo com a gente a respeito de massa muscular e longevidade. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Também queria agradecer, Fê, foi ótimo, obrigada, seja sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, Lê. Um beijo. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas. E agora com um like aqui nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo, Alê, um beijo, Fê, um beijo aos nossos ouvintes e até a próxima. Beijo, Fê, beijo, Beta, beijo a todos os ouvintes. Até a próxima. Um beijo, gente, até a próxima.